Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar finalmente a apresentação do livro de Isabel Cristina Mateus, que está aqui esperando para poder entrar e falar desse maravilhoso livro que é Janela Indiscreta, Crônicas da Emergência. Eu vou logo fazer entrar a Isabel e vou apresentá-la. Boa noite, Isabel, bem-vinda. O microfone, Isabel, por favor. Ok. Enquanto Isabel resolve os problemas que são típicos de uma live, para quem não a conhece, Isabel Cristina Mateus é licenciada em Língua e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra e doutora em Ciências da Literatura pela Universidade do Minho, onde exerce funções de professora auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas. Essa apresentação desse maravilhoso livro, do qual falaremos em breve, é mais uma oportunidade que o Instituto Hispano-Brasileiro oferece. Então, agradecemos a Isabel por ter aceito o convite e ao Instituto Hispano-Brasileiro por ter organizado mais um momento de cultura e de troca de ideias. Boa noite, Isabel. Boa noite, Alessandro. Não sei se me estão a ouvir. Tudo ótimo. Ótimo. Ouvimos muito bem. Quero começar por saudar, naturalmente, todos os que me escutam de um e do outro lado do Atlântico, e quero muito especialmente agradecer ao Instituto Hispano-Brasileiro por este convite para dar esta entrevista e também o interesse que manifestaram pela minha janela indiscreta. Um agradecimento muito especial para o Alessandro, com quem vamos conversar a partir de agora, com quem vou conversar a partir de agora, e naturalmente também ao Secundino, a quem aproveito para enviar um abraço, meu amigo e ex-colega de trabalho da Universidade do Minho, e também à editora Labirinto, que eu sei que está a seguir esta entrevista. Muito bem, Isabel. Vamos começar a falar do livro. Eu tinha estruturado a entrevista dessa forma, começar de forma geral para depois chegar a elementos particulares do livro. Se por acaso alguém quiser fazer alguma pergunta, pode tranquilamente fazer pelo chat do YouTube e nós vamos colocando aqui e, na medida do possível, Isabel irá responder. Então, vamos começando, Isabel. Eu li o livro, gostei muito, depois vou explicar meus motivos, e vamos começar do título. Por que Janela Indiscreta? Eu sei o porquê, mas de onde nasce esse título? E, além do mais, eu vi que antes de publicar o livro, você ia colocando partes daquele que depois iria ser o livro no Facebook, como postagens no Facebook. Então, por que o título Janela Indiscreta e como nasce esse livro? Bom, a Janela Indiscreta nasce progressivamente, diria eu. Inicialmente começou até por se chamar apenas, quando elas foram publicadas, estas crónicas no Facebook, apenas Crónicas da Emergência. Quando tratei de reunir estas crónicas em formato de livro, naturalmente colocou-se a questão do título. E eu pensei na janela, porque a janela define sempre um limiar entre o privado e o público, entre o interior e o exterior, entre o fechamento de um confinamento e a abertura para o mundo lá fora, para o mundo que nos ficou subitamente à distância. Ora, eu pensei nessa moldura geométrica, e esta moldura geométrica da janela não é, digamos, propriamente uma inovação, porque ela é um dispositivo técnico-narrativo bastante conhecido. Dou como exemplo
As Viagens na Minha Terra, do nosso autor Almeida Garrett, que quando conta a história da menina dos Rocinóis, que decorre no Vale de Santarém, o faz a partir de uma casa que está em ruínas e, em especial, de uma janela que começa a chamar a sua atenção. A janela indiscreta, eu penso que nasce um pouco desta minha frequência de certos autores da literatura portuguesa e não só, em que a janela aparece com este dispositivo técnico importante, mas eu acho que ela surge associada a outros fatores. Por um lado, a uma imagem, talvez, de infância, que me reenvia para a janela do quarto da minha casa no inverno frio da cidade da Guarda. Em certas manhãs acordava e o gelo tinha-se formado nesses vidros de tal modo que era impossível olhar lá para fora. E nestas circunstâncias, a única forma de conseguirmos ter alguma visibilidade para o que se passava lá fora era cortando uma batata ao meio, um remédio, portanto, muito, muito caseiro. Abríamos essa batata ao meio e com muito cuidado íamos construir um círculo à volta do livro, da janela, e esse círculo impedia que o gelo se voltasse a formar e era uma espécie de lente, era uma espécie de óculo, de monóculo ou de óculos, a partir do qual ficávamos a olhar o mundo. Eu creio que as minhas crónicas foram esse monóculo, não é? Era uma forma de olhar para esse mundo que subitamente ficou impossível de ver. Ficou lá fora, mas ficou opaco por um vírus que, entretanto, impedia o olhar e tornou confuso. Por outro lado, neste título convergem ainda outras ideias. Naturalmente, a mais óbvia é do filme do Hitchcock que todos nós conhecemos, não é? E também no filme de Hitchcock se fala de confinamento. Fala-se de um fotógrafo profissional, não é? Que bateu a perna e que está confinado a uma cadeira de rodas no seu apartamento e, portanto, se vai entretendo olhando para o pátio, para as traseiras de casa. E a mesma situação acontece também neste período de confinamento, em que também não parti uma perna, felizmente, mas fiquei, e também não fiquei numa cadeira de rodas, mas fiquei igualmente confinada, sem possibilidade de olhar, eu e todos, não é? Sem possibilidade de olhar o mundo que não fosse aquele que me chegava através da minha janela. E no fundo, proceder um bocadinho como o Jeff, que é a personagem principal desse filme, olhando as pessoas, olhando os gestos, procurando sinais de mudança, procurando as personagens, aqui não propriamente um crime, mas de um dia-a-dia perturbado, e portanto essa também foi uma dimensão importante. Finalmente, se me permite, eu gostava também de referir uma espécie de linhagem, enquanto escrita dita feminina, se assim posso chamar. E essa linhagem leva-me a duas escritoras portuguesas que eu muito quero. Por um lado, a Maria Judite Carvalho. A Maria Judite Carvalho escreveu várias crónicas para o Diário de Lisboa, e entre 68 e 79. E uma dessas recolhas de crónicas da Maria Judite Carvalho teve justamente o título A Janela Fingida. E a janela fingida é uma janela que ela refere quando na sua infância tinha na parte exterior uma janela fingida, em trompe-l'œil, não é? De broada a azul, como todas as janelas do ano, mas que só ela sentia
como aberta, só ela e através do seu olhar lhe conseguia dar vida. Para a Maria Judite Carvalho, e esse é o motivo das minhas crónicas, aquela janela foi de repente silenciada por uma tinta entrevista, que tapou essa janela no exterior e, portanto, foi uma janela que sucumbiu mais à tinta do que ao tempo. Eu gostaria que a minha janela indiscreta não sucumbisse à tinta nem ao tempo. Pelo menos num tempo mais imediato, mais próximo. Por outro lado, uma outra autora, que é a Maria Ondina Braga, que tem também uma referência, que aliás dá o título, um capítulo de um livro que se chama Vidas Vencidas, em que ela fala sobre Braga, e eu vivo em Braga, e ela fala de uma janela, da janela do quarto em que ela nasceu, em Braga, que tinha duas janelas, sendo que uma das janelas era uma janela fingida, era uma janela falsa. Uma janela que, no entanto, Maria Ondina imagina viajando, deslocando-se pela parede e, portanto, de certo modo, propiciando uma abertura para o mundo que eu também gostaria de transmitir, pelo menos nesta ideia, para este título de Janela Indiscreta. Portanto, é um título que vai nascendo aos poucos e no qual confluem estas referências que são íntimas algumas e outras literárias. Ok, eu vi muito, mas vamos falar depois. Nesse livro, um autor que, quando eu estudava na universidade lá na Itália, eu gostei tanto, que é Lobo Antunes. Aí, depois, talvez, porque eu vi elementos nesse livro que podem se relacionar muito com a forma de escrever de Antônio Lobo Antunes. Mas mais na frente, talvez, vamos falar disso. Então, vimos um pouco como nasce o livro. Podemos, então, dizer que visto que a janela lembra a janela da sua casa no inverno, é um livro de afetos, porque eu também, da forma como a senhora descrevia os personagens, por exemplo, depois talvez falaremos da mulher do roupão cor-de-rosa, que me chamou muito a atenção. Podemos dizer que é um livro de afetos, é um livro que proporciona uma mudança de olhar, porque, obviamente, quando se vê de uma janela, se vê de fora a situação, então nos colocamos no lugar do outro e temos uma visão diferente da realidade. Então, podemos dizer que isso é um livro de afetos e como esse livro fez mudar a visão que você tinha das pessoas que descrevia e da rua onde essa janela estava. Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque, efetivamente, eu acho que este livro é um livro de afetos. É um livro de afeto pelo mundo, pelas coisas mais banais, eu diria até, do nosso cotidiano, e sobretudo de afeto pela rua, pelas pessoas que de repente foram a única possibilidade de proximidade humana com a qual eu fui confrontada. Realmente neste tempo de pandemia, em que nos foi aconselhado até hoje o distanciamento social, olhar a rua da janela e observar os gestos, as pessoas, mesmo aquelas em quem eu não repararia tanto como a partir daí passei a reparar, foi uma forma de manter a proximidade com o mundo. E foi também uma forma de manter aquilo que eu poderia talvez classificar uma certa tangibilidade com o mundo, de me manter próxima do corpo do mundo. Creio que essa é talvez a grande razão de escrita destas crónicas, porque elas surgiram instintivamente, não foram pensadas como um livro, surgiram realmente como uma tentativa de aproximação
das pessoas, de tudo aquilo de que de repente todos nós acabamos por ficar distanciados. É verdade que o confinamento, o isolamento, fez com que eu estivesse muito mais atenta aos gestos, a uma certa familiaridade que eu tinha e que porventura não teria uma percepção tão nítida como tenho agora em relação a algumas personagens, porque há personagens no livro, há pelo menos esboços de personagens que podiam dar origem a outro tipo de texto, um conto ou eventualmente até um romance. Personagens que eu conhecia, de me cruzar com elas no dia a dia, mas que de repente me suscitaram outra curiosidade. Eu passei a estar muito mais atenta aos gestos, à, à sua ausência. Há muitas personagens sobre as quais eu pergunto onde é que elas estão, que não as estou a encontrar no dia a dia. E, portanto, eu creio que, de facto, essa leitura do mundo, que é feita a partir de uma leitura muito particular, que é a leitura da minha rua, porque era aquilo que estava ao meu alcance, mas há nesta leitura da minha rua uma preocupação global, não é? E que passa, efetivamente, por uma atenção ao humano, uma atenção às pessoas, uma atenção aos gestos mais ínfimos do cotidiano, àquilo a que um fotógrafo já falecido português, muito jovem, que chamava Pedro Frade, chamou, e muito oportunamente, é uma expressão de que eu gosto, a hipersuculência do íntimo, não é? E do ínfimo. E, portanto, eu acho que passei a estar muito mais atenta a essa hipersuculência do ínfimo, à eloquência do olhar, a uma proximidade com estas pessoas que subitamente me ficaram tão distantes. Certo. E aproveitando, entendendo o que você disse, não, como essa importância do fato de escrever, poderíamos aproveitar uma afirmação, não, de Clarice Lispector, que dizia que escrever é uma maldição, mas também uma salvação. Então, podemos dizer que esse livro, esse escrever crônicas, obviamente antes, quando não se pensava no livro, é uma forma de sobrevivência, uma forma para se sentir vivo, visto que era obrigada a estar em casa. Sim, sem dúvida, as crónicas foram para mim, sobretudo no tempo da escrita, uma forma de sobrevivência, sobrevivência àquilo que de repente se tornou incompreensível, é um mundo completamente virado do avesso, e portanto as crónicas foram também uma tentativa de leitura do mundo, não é? De um mundo que de repente se tornou estranho, incompreensível. E eu creio que a Clarice, nessa afirmação que acabou de referir, ela acrescenta que só escrevendo, não é que é possível, no fundo, interpretarmos o mundo. E por isso a escrita é uma maldição, mas é uma maldição que nos salva, diz ela, não é? Ora, é também neste sentido, ou foi neste sentido, que eu procurei ir, e a Clarice foi para mim uma grande inspiração, eu diria, não é? Sim. Sim. E vou voltar. Ok. E esse livro que está dividido em três temporadas e depois tem duas crônicas fechando a janela, então presumo que são 45 crônicas mais 2, se não estou errado, verdade? Exatamente. Que correspondem à declaração do estado de emergência, salvo erro, no dia 18 ou 19 de março, e durante 15 dias, para entrar em vigor durante 15 dias, e depois foi renovado durante mais 2 vezes, o que prefaz as tais 45 crónicas, mais 2 de um tempo muito estranho, que foi designado muito pomposamente como um tempo de calamidade, portanto, estão aqui presentes 45 crónicas, mais 2 relativamente a esse tempo dito de calamidade, alegadamente de calamidade, mas que significava uma abertura ao mundo, um reencontro com um mundo que nos tinha sido subtraído de alguma forma.
E, portanto, essas duas crónicas, muito especialmente a última, fala de um passeio meu para um lugar muito especial da minha geografia afetiva, e foi, digamos, um momento de reencontro, não é? De reencontro com o mundo, um mundo que me parecia então novo, acabado de criar depois de passarmos por todo aquele período estranho. Sim. E que infelizmente voltou para ti, não é? Sim. E entre as pessoas, personagens, podemos dizer, que você descreve, quem me chamou, como dizia anteriormente, a atenção foi essa mulher do roupão cor-de-rosa, que você descreve nos mínimos particulares, o trânsito de uma janela para outra, o vendedor. Por quê? O que é que chamou tanto a atenção? Essa mulher do roupão cor-de-rosa e do cabelo da cor das nuvens. Provavelmente uma mulher idosa. São duas personagens diferentes, a mulher do roupão cor-de-rosa e a mulher dos cabelos de nuvem. São duas personagens, uma delas já tinha chamado a minha atenção há muito tempo antes, por me parecer uma personagem saída de um filme. Eu falei na Holly Golightly, por exemplo, porque me parecia muito que ela vinha desse filme, e, enfim, uma mulher muito misteriosa, muito elegante, e que subitamente parecia ter desaparecido, evaporado. A mulher do roupão cor-de-rosa é uma vizinha da frente que tem um enorme terraço para o qual dá a minha janela indiscretíssima, e eu, como estou num lugar superior relativamente ao terraço em que ela vive, ao andar em que ela vive, permite-me ver um frenesim absoluto em que ela estava naqueles dias, o que para mim era estranho porque nos dias anteriores à pandemia mal se dava pela existência dela. E então o que eu achei curioso foi que ela transferiu toda a sua vida interior para o exterior, para a varanda, como se estivesse a responder de um modo muito subjetivo, muito particular, a uma necessidade interior que vinha de repente transferir a sua casa para o palco da rua, para aquele enorme terraço que ela começou a ocupar de uma maneira absolutamente espantosa, e que eu descrevo numa das crónicas, que passou a ter mesa, passou a ter sofá, não sei quantos vasos de flores, a casota do cão, o grelhador, enfim, estava a pouco e pouco toda a casa estava a ser despejada para o terraço, enfim, isso suscitou um olhar, porque naturalmente a crónica também tem esse lado um pouco corrosivo, não é? Um pouco irónico, que encontramos em muitos cronistas, e realmente aquela personagem ali à minha frente suscitou ou convocou esse olhar mais irónico sobre as mudanças, os sinais de mudança que este tempo estava a provocar nas pessoas. Certo. E além de descrever, tem uma pergunta. O livro possui uma versão digital? De momento penso que não, que ainda não estará disponível, mas é uma possibilidade que estará em aberto com a editora. Ok. E tem mais uma, visto que se falava de vizinhos, o que seus vizinhos acharam do livro? Isso eu não faço a menor ideia. Isso eu não faço a menor ideia. Houve uma altura em que, brincando, eu achava que iam apanhar-me numa esquina da rua e iam pedir contas pela forma como os tinha tratado. Muito bem. E nesse livro não fala apenas de vizinho, fala também de si mesma. Fala do trabalho de professora, o fato que, de repente, a universidade fechou as portas de um dia para o outro, sem pré-aviso.
e diz que estava acostumada a estar em casa, mas não dessa forma. Obviamente, isso foi um problema que todos os professores e alunos vivenciaram. Como você, como professora, vivenciou essa situação de teletrabalho? Bem, em primeiro lugar, gostaria de responder a essa pergunta num tempo passado. Infelizmente, tenho que responder ainda num tempo presente, contínuo, não é? Que se vai arrastando. A minha experiência é de que, por um lado, conseguimos adaptar-nos em pouco tempo a este tipo de aulas não presenciais e tenho, no fundo, a consciência de que todos, eu e os meus colegas, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para que as coisas corressem o melhor possível numa situação imprevista. Mas, depois distanciando-me desta solução que fomos encontrando e da forma como o nosso desempenho docente se foi processando, a impressão que eu tenho é uma impressão um pouco contraditória, no sentido de que eu penso que as aulas online podem ser uma ferramenta importante, complementar em muitos aspectos, mas, quanto a mim, não podem deixar de ser uma ferramenta complementar. Porque a impressão que me fica, e falei sobre ela nas crónicas, é de um grande desencanto, quer dizer, é de uma grande desmotivação que eu penso que é generalizada nos meus colegas. Porque, na verdade, não estamos perante situação de aulas, estamos perante um simulacro de aulas, porque as aulas pressupõem uma interação entre o professor e o aluno, pressupõem partilha, pressupõem diálogo, debate crítico, pressupõem até uma dimensão afetiva que, de facto, não é possível através de um ecrã. Por outro lado, aquilo que eu vou percebendo nos alunos é, enfim, um certo cansaço também. Os alunos começaram no início a abrir as suas câmaras, mas depois percebi que havia comentários entre eles sobre a casa ou sobre o roupão ou a roupa, ou o que fosse, e a pouco começaram a desligar as câmaras. De resto, começou a surgir algum debate relativamente à privacidade, ao direito à privacidade da imagem dos alunos, e, portanto, eram, no final desse período a que correspondem as crónicas, eram relativamente poucos os alunos que voluntariamente ligavam a câmara. O que me deixava numa situação de grande incomodidade, porque estar a falar para aquilo que eu chamava lápides, não é? Retângulozinhos negros apenas com um nome lá escrito, francamente não corresponde àquilo que eu, como professora e como alguém que gosta de dar aulas, não corresponde à minha ideia de ensino, não é? Por outro lado, preocupa-me cada vez mais que este tipo de ensino se venha a tornar, digamos, um modelo único, exclusivo. Isso sim, aí preocupa-me mesmo muito por diversas razões, sendo que a principal é de que este tipo de ensino priva os alunos de um diálogo, de um debate crítico, de um confronto com o outro e de uma socialização que me preocupa cada vez mais numa sociedade em que o pensamento crítico está claramente a desaparecer. E, portanto, isso inquieta-me como alguém que se preocupa com as questões da educação e com o futuro da sociedade. Sim. Tem uma pergunta de Segundino. Dado que temos continuidade da pandemia, também teremos uma continuidade de crônicas da emergência? Continuo a olhar pela janela. Isso é uma provocação do Secundino, mas não, neste momento não, porque este semestre foi muito pesado, muito duro para mim, e como não temos um fim à vista, conciliar para a pandemia,
torna-se muito difícil conciliar a minha vida académica com a escrita das crónicas. Mas para o Secundino não ficar, enfim, tão decepcionado com a minha resposta, eu dir-lhe-ei que tenho pensado num outro tipo de escrita, saindo do modelo da crónica, de algum modo, mas, enfim, não quero revelar o que tenho em mente, mas quero continuar a escrever, até porque naturalmente eu acho que escrever faz parte de mim, quer dizer, é uma pulsão instintiva, é uma necessidade, não é? É uma necessidade absoluta. Estou a pensar um bocado no vosso António Cândido, não é? Que diz que a literatura deve ser considerada um direito humano tão básico como o direito à alimentação, não é? Ou à saúde. E para mim, de facto, desde a infância que a literatura é a minha vida e, portanto, não posso deixá-la de forma nenhuma. É verdade. Bem, além de você como professora, dos alunos, dos vizinhos em geral, tem outra crônica que me chamou a atenção, aquela do dia 7 de abril de 2000. Este vírus não é para velhos, ou melhor dito, em jovens. Esse é um grande problema. Aqui no Brasil, o que se percebe é que, não sei como é em Portugal, mas muitos jovens, chamamos assim, são exatamente aqueles que, na maioria dos casos, evitam de usar máscara. Acham que, embora se sintam frágeis, eles talvez continuam mostrando que eles podem vencer o vírus, em particular os homens. Aqui, pelo menos, na cidade onde vivemos, no estado onde nós estamos, percebe-se isso. Eu vi que, pela crônica, não é a mesma coisa em Portugal, a situação é diferente. De certa maneira, eu creio que no início notava-se uma certa resistência, de facto, dos mais velhos em usar a máscara. Mas neste momento eu penso que ela é usada de um modo geral por toda a gente, não é? Pelo menos naquilo que são as minhas observações quando me desloco pela rua. De qualquer das maneiras, uma observação como essa é capaz de merecer outro tipo de reflexões, não ser assim tão simplista como à primeira vista pode parecer. Porque esta pandemia veio mostrar, de facto, que as gerações mais novas estão muito mais ligadas às redes sociais, ao Facebook, ao Twitter, ao Instagram, o que for, e, portanto, a informação circula de uma maneira repetitiva, mesmo que seja a falsa informação, como vamos começando a descobrir, e há, de facto, toda uma espécie de engrenagem do medo que é disseminada por essa via e que gera um comportamento acrítico da parte, sobretudo, de um modo geral, por todas as pessoas, mas sobretudo até destas gerações mais novas, pelas razões que fui avançando há pouco em termos das minhas preocupações relativamente à educação, porque esta geração mais nova, felizmente para eles, cresceram com uma maior prosperidade económica, com liberdade, com acesso a programas Erasmus, à circulação pelo mundo inteiro, portanto têm de facto este privilégio, e ainda bem, mas quando de repente tudo lhes parece escapar ao controle, como foi o caso desta pandemia, quando não há uma app, não há um gadget que lhes resolva o problema, ficam realmente sem saber o que fazer e em absoluto pânico. Estas gerações com mais idade, eu penso que já atravessaram momentos muito difíceis na sua vida, com experiências dolorosas, que passaram por uma guerra colonial, por exemplo, que passaram em alguns pela memória e pela experiência
da gripe espanhola, que passaram por um tempo de ditadura e, portanto, têm, digamos, uma resiliência e uma capacidade para enfrentar uma situação adversa como a que vivemos de uma outra forma. Também não sei se isso tem a ver com alguma maturidade que a idade naturalmente traz, creio que sim, mas eu acho que também temos de pensar um bocadinho nesse lado, não é? E não apenas como uma espécie de inconscientes, de irresponsáveis que se mostram muito refratários ao uso da máscara. Sim. E falando sempre nas crônicas, chega um momento em que você faz referência ao meu compatriota, o médico italiano Maffei, sobre o elogio da lentidão. E, no caso, para falar das informações que chegaram ruins ao falecimento, né, de Rubem Fonseca e de Sepúlveda. E fala da lentidão e faz também um comentário sobre o mundo digital. E diz que o mundo digital está aí e esta pandemia veio mostrar mais do que nunca, ele veio para ficar. Então, nesse âmbito da pandemia e o pós-pandemia, que infelizmente ainda não chegou, qual a importância do mundo digital e por que a relação entre o mundo digital e a lentidão que está relacionada ao cérebro humano? Bom, o mundo digital veio para ficar, disso não há a menor dúvida, não é? Muitas vantagens, enormes vantagens, de que nós hoje não conseguimos prescindir, todos nós. Todavia, por oposição, eu lembrei-me, não é, desse texto do Luís Sepúlveda, por causa Está cortando um pouco o áudio. Mas posso falar? Pode. Vítima Covid-19 e essa crónica foi editada, antes de mais, pelo seu desaparecimento e um dia anterior, um dia ou dois, eu não tenho agora bem a certeza, do Rubem Fonseca, que são dois autores absolutamente distintos e com ritmos muito diferentes um do outro. E isso fez-me lembrar aquela história do Luís Sepúlveda a propósito da lentidão e do caracol, não é? E evidentemente, pensando que o mundo digital está aí e veio para ficar e trouxe-nos muitas vantagens, eu penso que isso não é incompatível com pensarmos no mundo anterior ao mundo digital. E não é incompatível pensando em termos de memória afetiva, de memória humana, de memória de proximidade com o mundo, e é para essa realidade, não é? Para essa atenção dada ao presente, ao que está próximo de nós, mesmo àquilo que nos parece mais minúsculo ou mais insignificante, é para isso que nos chama a atenção a fábula do Luís Sepúlveda e do caracol que queria conhecer a razão de ser tão lento e queria conhecer, portanto, a sua identidade, neste caso. E eu acho que essa memória de proximidade com a natureza, essa memória de proximidade com os outros, porque o caracol também se vai construindo depois no encontro que vai fazendo na sua trajetória com os outros, não é? Não a devemos perder, mesmo num mundo digital que está aí e no qual nós estamos já inseridos. Mas, de facto, não podemos tornar-nos, de repente,
criaturas que vivem numa bolha, isoladas, permanentemente a pensar no seu umbigo, autocentradas, no seu individualismo, no seu computador e com uma vida que é um simulacro de vida a olhar apenas para um ecrã. Justo. Outro elemento que nos faz refletir. Muitas vezes não damos importância, como você mesma diz no livro, nem sabemos o nome dos nossos vizinhos, mas durante essa pandemia todos somos vizinhos. E o título desta crônica é De que cor será um beijo? Aí eu lhe pergunto, de que cor será um beijo? É uma boa pergunta. De que cor será um beijo? Um beijo será de todas as cores, penso eu, não é? Porque terá todas as gamas, todos os matizes. Embora esse beijo que eu referi ali, nessa crónica, estivesse muito a pensar num certo rubro, com um sentido de fulgor, de vida, de vitalidade, que aliás o ilustrador Miguel Elias captou muito bem na excelente ilustração que fez para essa crónica e que eu muito agradeço. Eu penso que ele também está a ouvir-nos e, portanto, uma vez mais e assim por esta via, o meu imenso obrigado. Mas eu penso que um beijo terá de ter as cores todas do mundo, não é? De todas as gamas, todos os matizes, sem dúvida. Certo. E visto que estamos nos encaminhando para o final, poderia, por favor, nos falar da sua trajetória como escritora, para quem, por acaso, aqui em Brasil, não teve a sorte de ler esse e outros livros? Bom, eu não tenho, quer dizer, tenho mais livros académicos, na verdade. Eu tenho de dizer que, bem, todos nós somos seres inscritos no tempo, feitos do tempo, e como diria o Pessoa, não é? Nós somos muitos ao mesmo tempo e eu também, tal como o Pessoa, comporto uma pequena humanidade dentro de mim. Dentro desses múltiplos eus que me constituem, na verdade, há um eu académico que tem sido dominante até agora e os livros que publiquei são, sobretudo, trabalhos académicos, ensaios, vários, inclusivamente um ensaio que acabou por receber o prémio Pen Club e também um prémio em edição única que foi o prémio Oscar Lopes. Tenho um roteiro literário sobre a escritora Maria Ondina Braga, portanto, o Viajar pelo Norte, e depois vários volumes temáticos que organizei com outros colegas e vários textos dispersos em jornais, revistas, etc., de especialidade sobre vários autores portugueses. Na verdade, eu tenho uma gaveta cheia de coisas que vou escrevendo, que às vezes não me atrevo a pôr cá fora, entre a poesia, e eu mostrei assim umas pequeninas amostras, passa a redundância, desse lado poético também nestas crónicas, nomeadamente no Dia da Poesia, em que achei que se impunha colocar um poema. Portanto, há uma gaveta que tem imensas surpresas, mas eu penso que o facto de ser uma professora de literatura inibe muito a publicação, porque eu acabo por ser, e acho que os meus colegas também, acabamos por ser muito exigentes em relação a nós próprios. Há uma espécie de pudor em expor aquilo que escrevemos, e eu não sei muito bem porquê, mas também por aí a pandemia talvez me tenha mudado e fez sair efetivamente à superfície, emergir esse eu não académico que até aí tinha sido dominante, conseguiu completamente expulsá-lo e desta vez enchi-me de coragem, também é verdade, tenho que reconhecer e agradecer a muitos amigos reais e virtuais que foram acompanhando as crónicas e me incentivaram a que o fizesse. Enfim, com esse despudor que a pandemia justifica, desta vez as crónicas viram a luz do dia e eu estou muito satisfeita com isso, naturalmente.
pode ser que isso seja sinal para agora virem outros textos ao de cima e à luz do dia também. Claro, claro. Segundo diz, queremos que abra essa gaveta e conhecer mais da Isabel Cristina, escritora. Obrigada. Obrigado, Segundo. E lembramos que no livro temos também algumas ilustrações, suponho sejam de Miguel Elias, verdade? Sim. Que são maravilhosas e efetivamente relacionadas muito bem às crônicas às quais se referem. Cristina, Isabel, uma última pergunta. Falamos um pouco do livro em geral, obviamente temos que deixar a curiosidade para que quem está nos acompanhando possa ler. Então, para concluir, antes de saber como adquirir esse livro, por que ler A Janela Indiscreta? Essa é uma pergunta que não se pode fazer a um autor, não é? Mas por que ler? Talvez por 2 motivos. O primeiro motivo, porque eu não conheço, pelo menos em Portugal, outro tipo de livro. Conheço contos, que saíram vários contos impulsionados, digamos, pela pandemia, mas estas crónicas nasceram da declaração do estado de emergência, nasceram neste contexto pandémico, e a pandemia constitui, digamos, o seu centro narrativo, o seu centro estruturante. Mas, e portanto, como testemunho de imagens e das personagens deste tempo estranho que vivemos, como memória futura desse tempo, eu penso que este livro tem algum interesse para os leitores de hoje e os leitores de amanhã. Para além disso, eu penso que este livro espelha outro tipo de olhar, um olhar íntimo, um olhar muito pessoal da autora sobre o mundo, e a crónica nasce sempre, não é, desta sedução pelo real, pelo facto, pelo acontecimento que a determina. Na sua origem a crónica é isso, não é, uma filha do tempo, do Cronos, mas a crónica foi incorporando ao longo do tempo também um registro íntimo, um registro pessoal, por vezes um registro poético, que eu de alguma maneira também tentei impregnar nestas crónicas, porque para além desse registro permanente de alguém que olha para o mundo com um olhar próximo, que eu diria um olhar que é também um olhar tátil sobre as coisas. Se o leitor fizer uma leitura atenta destes textos, vai perceber o quanto as sensações são importantes aqui. Os cheiros, não é? O toque, o paladar, os sabores. É um mundo que se pode tocar e sentir com a pele. E esse lado de sentir o mundo próximo e com a pele, de tentar ler um bocadinho como fazia, aqui sigo a leitura dos mestres e sigo talvez essa linha de pensamento de poetas que são muito importantes para mim, porque uma das coisas que eu quis mostrar é que a literatura é também uma lente, uma forma de olhar o mundo, de observar o mundo, não é? E de pensarmos e de refletirmos criticamente sobre o mundo. A literatura de um modo geral, a poesia de um modo muito particular. Por isso fui convocando vários autores. E quem diz a literatura e a poesia diz as outras artes, porque eu também fui buscar a poesia, fui buscar os filmes que me marcam, que me ajudam a ler, a perceber aquilo que é este tempo. Portanto, acho que essa confluência de olhares e essa dimensão de um olhar tátil muito próximo do mundo, num tempo em que vivemos todos confinados a um ecrã, não é? Ao tal mundo digital, para mim é absolutamente essencial. Essa memória é essencial. E de alguma maneira também foi isso que eu tentei aqui fazer. Ciente como estou, que, como dizia o Manuel António Pina, aliás, um excelente poeta e um excelente cronista,
de que as crónicas, por sua natureza e por sua condição, estão sempre anacrónicas, não é? Quando são publicadas, basicamente o acontecimento que lhes deu origem já passou, já era, já foi, não é? E, portanto, ele tinha muito clara essa noção da efemeridade da crónica ao escrever a crónica. Lembrava ao Manuel António Pina que os tipógrafos do Jornal Notícias onde ele trabalhava, todos os dias, ou quase todos os dias, se esforçavam por lhe dizer que as crónicas no dia seguinte, ou o jornal onde as crónicas eram publicadas no dia seguinte, que as crónicas eram, desculpem, que o jornal era, ou só servia no dia seguinte para embrulhar peixe, não é? E, portanto, o Manuel António Pina tinha muito bem essa consciência de que ao escrever crónicas, o jornal e a sua crónica, nele incluída, só serviria para embrulhar peixe. Todavia, a verdade é bem diferente, porque as crónicas do Manuel António Pina não servem para embrulhar peixe, servem para nos continuar a deliciar ainda hoje e a inspirar ainda hoje, porque, sobretudo por aquilo que nelas permanece, e o que nelas permanece é o olhar do escritor, é o olhar do poeta que é capaz de transfigurar o real e de repente dar-nos um ângulo completamente diferente de abordagem a partir da sua forma pessoal de olhar o mundo. E eu não sou o Manuel António Pina, nem pouco mais ou menos, mas espero que as minhas crónicas sirvam para algo mais do que embrulhar peixe no dia seguinte. Sim. Estão chegando mensagens de parabéns e, obviamente, com certeza, pessoas ansiosas para ler esse trabalho e os outros trabalhos que estão na gaveta. O professor Cândido Oliveira, parabéns, autora, pela bela entrevista. Luanda, que está ansiosa para ler as crônicas. E Pompeu, né? Um mergulho magnífico de liberdade e de beleza que tanto nos falta para sermos todo o ser que falta. Entrar nessa obra é uma viagem que para mim tem sido extraordinária. Então, percebe-se que ele já teve a sorte de ler essa maravilhosa obra. Muito obrigada. E essa oportunidade de dar a conhecer estas crónicas, de facto. E já agora, desta estreia da autora. E, Isabel, como adquirir o livro, visto que não existe uma versão eletrônica, digital? Neste momento, o livro pode ser encomendado via WOOC, está disponível portanto, online, é possível encomendá-lo. Ele está disponível na editora Labirinto também, e está disponível em Portugal em várias livrarias. Está na Bertrand, está na Almedina, está na Flaneur, não sei agora ao certo, não sei se irá em breve para a FNAC, mas pelo menos através da WOC, da editora Labirinto, da Bertrand, da Almedina, é possível encontrar o livro. Ok, não falta oportunidades, então. Bem, então, Isabel, muito obrigado. Muito obrigado pela grandíssima oportunidade. Muito obrigado em nome do Instituto Hispano-Brasileiro, e conte com o Instituto para apresentar todas essas obras que estão na sua gaveta e que esperamos possa ver a luz o quanto antes. Agradecemos Secundino pela ideia, pela indicação, a sua indicação para poder falar desse maravilhoso livro. Muito obrigado pela enorme disponibilidade e agradeço de coração por esse livro que eu li em pouco tempo, na verdade, mas foram 3 dias quase ininterruptos, visto que estamos de férias, que eu li e teve partes que eu reli várias vezes, porque me chamaram a atenção. Eu geralmente não gosto de sublinhar nos livros, eu gosto que eles fiquem limpos, mas o seu livro, eu tenho uma versão em PDF, eu sublinhei
várias partes que me chamaram a atenção, que com certeza fazem refletir, do meu ponto de vista, mais que outras partes, na nossa vida do dia a dia. E tenho certeza, quem leu confirmou que esse livro é uma grandíssima oportunidade, um raio de luz, não foi dito. E, efetivamente, é um livro que é importante que se leia, porque nos faz pensar, nos faz refletir sobre nós mesmos e sobre a visão que temos do outro, para que nós possamos repensar o que realmente somos. Eu gostei muito. Obrigada, Alessandra, pelas palavras e obrigada por esta oportunidade. É tudo o que eu posso dizer e espero que tenhamos mais possibilidades, logo que saiam mais coisas da gaveta, para marcar um novo encontro. Muito obrigada, eu também, e a todos os que tiveram a paciência de me escutar esta tarde ou esta noite em Portugal. Ok, muito obrigado mais uma vez, Isabel. Obrigado ao Instituto, obrigado a Secundino e obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Agora sabem como adquirir o livro e aproveitem porque é uma boa oportunidade para que a gente possa refletir sobre nós e sobre o mundo. Secundino, um abraço enorme para Isabel e parabéns ao Instituto para trazer-nos estes autores ao Brasil. Ao Secundino e quero dizer-lhe que não esqueci a provocação dele. Ok. Pois, mais uma vez, obrigado, Isabel, e uma ótima noite, e esperamos que seus trabalhos saiam quanto antes da gaveta. Muito obrigada, eu. Muito obrigada. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite.